Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar. Bom dia, né? A gente tá aí chegando no final de semana, já quinta-feira, tivemos aí a Copa Libertadores da América quase toda definida nessa primeira fase, na fase de grupos. A gente chegando aqui para trazer tudo para vocês, né, nessa preparação do Flamengo para o clássico Fla-Flu no domingo. Então eu convido você que está chegando aqui a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E a gente vai falar aqui com vocês sobre adversários possíveis do Flamengo, mercado da bola. E eu quero convidar você também a conhecer os nossos patrocinadores no comentário fixado. O destaque aí para o link, né, da Outsider Tours no chat fixado também. Né, a Outsider que te dá um descontão para você já garantir presença na final da Copa Libertadores da América em Guayaquil. Lembrando que você tem aí um reembolso com uma pequena taxa e também... se o teu time não chegar, né? Se o teu time não chegar, você pode fazer o reembolso com uma pequena taxa ou trocar por crédito de viagem. A Outsider te dá um descontão, você entrando em contato e pedindo desconto do Paparazzo Rubro-Negro. No link que tá aí, você vai direto no WhatsApp deles e conversa com... pode viajar para qualquer lugar, fazer viagem de trabalho, viagem lazer, Copa do Mundo, o que você procurar, você pede o desconto aí do Paparazzo Rubro-Negro. A gente vai passar para vocês aqui, então, os prováveis, né, adversários do Flamengo na fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo terminou aí em terceiro geral, né, depois do River Plate. A gente ontem estava chateado com a questão do Flamengo. Não é pelo Flamengo ter ficado em terceiro, não é pelo Flamengo ter ganho só de 2-1 do Sporting Cristal. A questão é justamente a diferença que a gente vê entre algumas equipes e o Flamengo. Né? A Libertadores esse ano, nitidamente, uma qualidade muito inferior aos outros anos. A gente vê, por exemplo, futebol peruano, os caras tomaram de 8 para o River, né? O Flamengo ganhou só de 2-1. Essa é a questão, esse é o ponto. Futebol peruano, futebol chileno. O grupo do Flamengo, por exemplo, era muito fraco. Né? O melhor time era o Tadieres e não era nem para o Flamengo ter empatado um jogo. E o Tadieres, inclusive, é um desses possíveis adversários do Flamengo. O que assusta a gente, na verdade, é a qualidade do futebol do Flamengo, né? E é o Flamengo que não engrena, enquanto algumas equipes a gente vê que estão um passo ou dois ou três à frente do Flamengo. Né? Então, os possíveis adversários do Flamengo, para a gente passar para vocês, já que o Flamengo terminou em primeiro, então ele fica no pote 1, e as equipes que podem aparecer aí no pote 2, né, já tem algumas definidas, por exemplo, olha só. Então, a gente tem aqui Emelec no grupo A, tá? Esse é um que pode vir... Pegamos Emelec! Pois uma das equipes também que não está no seu melhor ano. Se classificou em segundo no grupo do Palmeiras, mas não está... Não é aquele melhor Emelec que o Flamengo já enfrentou, que chegou a perder o primeiro jogo das oitavas. Não é aquele Emelec. Mas do jeito que o Flamengo está hoje, qualquer time desses aí, segundo colocado, pode assustar. Né? O Vélez também já garantiu a presença. É uma opção, esse aí fortíssimo no grupo C. É o grupo também que tinha o Estudiantes, né? Eles passam junto com o Estudiantes de La Plata. O Deportes Tolima, né? Que venceu o Atlético Mineiro ontem por 2-1, tirou aquela invencibilidade do Galo. Então, Deportes Tolima no grupo D também se classifica em segundo. A gente tem o Fortaleza também, né? Que ontem venceu o Colo-Colo por 4-3 lá, né? Foi 4-3 no Colo-Colo lá no Chile, né? Você viu o Fortaleza que é lanterna do Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores mostra até como a Libertadores está, né? Ganhou por 4-3 e está nas oitavas, histórico Fortaleza, se classificando aí para as oitavas da Libertadores. É mais um também que pode aí ser adversário do Flamengo, tá? Então a gente tem aí o Fortaleza também nessa lista. Além disso, tá? A gente tem o Cerro Porteño no grupo G, Fortaleza era no grupo F, Cerro Porteño no grupo G e o Tadieres do próprio grupo do Flamengo, do grupo H. Então, adversários possíveis do Flamengo é Emelec, Vélez Sarsfield,
Desportes Tolima, Fortaleza, Cerro Porteño e Tajeres. Os outros times que estão aí ainda brigando pela segunda colocação são Libertad, Atlético Paranaense, que sempre dificulta jogo com o Flamengo. Nesse momento o Atlético Paranaense é o segundo colocado. The Strongest ou Caracas, tá? No grupo B. No grupo E, que também falta ficar definido, a gente tem o Deportivo Cali, Boca Juniors ou Corinthians brigando aí por essa classificação. O Flamengo pode acabar enfrentando aí, então, alguns brasileiros, né? O Flamengo tem ainda a possibilidade de enfrentar Atlético Paranaense, o Corinthians e o Fortaleza, tá? Como possíveis segundo colocados. Ainda há essa possibilidade, então, de aparecerem como adversários do Flamengo na oitava de final da Copa Libertadores da América. Também existe a possibilidade, né, do Boca ficar em segundo, e aí o Flamengo também poderia pegar o Boca. Já pensou na Bombonera? Rapaz, o Boca nesse momento não vive um grande momento, mas o Boca sempre vai ser o Boca, ainda mais na Bombonera, né? Em La Bombonera, que é um estádio aí que a gente sabe, uma panela de pressão, e é uma possibilidade, ainda existe essa possibilidade, se o Boca se classificar em segundo lugar, né, do Flamengo cair num jogo aí contra o... de cair esse jogo aí, esse confronto entre Flamengo e Boca Juniors, né? O Arrascaeta foi convocado, confirmada a convocação, e vai desfalcar o Flamengo aí em 3 rodadas do Brasileirão. Então ele fica de fora contra o Fortaleza, que a gente estava falando aí no Maracanã, o Red Bull Bragantino, né, fora de casa, e o Internacional no Beira-Rio, tá? O Arrascaeta viaja na segunda-feira, dia 30, então ele enfrenta o Fluminense, né? Ele vai conseguir enfrentar pela 8ª rodada o Fluminense, e ele vai disputar amistosos contra o México no dia 2, contra os Estados Unidos no dia 5 e Jamaica dia 11, né, como preparação aí para a Copa do Mundo do Catar. Então, o Arrascaeta ficando de fora de 3 jogos do Flamengo nessa reta importante aí, né, que o Flamengo tem, preparação para as oitavas da Libertadores, e sair de perto daquela zona ali incômoda, né, no Brasileirão. A gente tem aí para o Fla-Flu o Santos, né, seguindo fora, sem previsão de retorno, tá? E o Vitinho ficando à disposição, como a nossa repórter Isabelle Costa tinha trazido. O Globo Esporte confirma que Vitinho fica à disposição. A expectativa aí é de que o goleiro ainda demore mais 2 ou 3 semanas, o Santos, gente. Pois é, para recuperar da lesão na coxa, ele está sem jogar desde o dia 30 de março, e já o Vitinho está previsto para estar entre os relacionados. O reforço, então, fica pelo Vitinho, né? Mas o Santos segue de fora, o Diego Alves ainda sem previsão para domingo, e o técnico Paulo Souza deve continuar aí com Hugo Souza no gol, segundo o Jornal Extra e o Globo, né? Então, Paulo Souza vive essa pressão aí com relação ao Hugo. O Matheus Cunha é a opção do momento, né? Mas, segundo o Jornal Globo e Extra, o Matheus Cunha ainda está muito verde e ele não pensa em utilizar o jogador dessa forma. Mas aí eu falo o seguinte, não expôs o Hugo? Não utilizou o Hugo também, jovem? O Hugo é muito jovem. Por que não vai utilizar o Matheus Cunha? Por que não vai dar uma oportunidade para ele? Não utilizou o Hugo? Não queimou o Hugo? Tá com medo de repetir, queimar o Matheus? Dá a chance pro Matheus. O goleiro tá ali para ser testado. O goleiro tá ali esperando justamente uma oportunidade como essa. O goleiro, ele espera um momento. É uma das posições mais difíceis do futebol, porque tem muitos que, inclusive, nem a oportunidade têm. Tem muitos que nem a oportunidade têm, porque são 4, 5 goleiros para chegar a vez dele. Se chegar a vez dele, como está chegando, dá oportunidade. Quem sabe, né? Foi um grande goleiro na base. Quem sabe tem uma cabeça boa e já esteja pronto, né, para brilhar. É isso aí. Eu acho que a oportunidade está aí, ela tem que ser dada, né? Lembrando que o Matheus Cunha, para vocês terem uma noção aqui, a matéria do Lance, olha só, aqui fala que ele tem 1,93 m de altura, é alto, né? A virtude dele é a agilidade e o jogo com os pés. Olha só, ele tem a virtude, né, o jogo com os pés. Chegou ao São Paulo com 14 anos de idade,
teve convocações aí para a seleção brasileira de base, né? E em 2021, seu primeiro ano no Flamengo, foi o principal goleiro dos juniores e atuou em 25 jogos entre Campeonato Carioca Sub-20 brasileiro da categoria. Sofreu 14 gols pela equipe que encerrou a temporada comandada por Fábio Matias, que saiu do Flamengo também, né? Foi titular nos 2 primeiros jogos do Carioca, quando o Flamengo estendeu o período de preparação do grupo de Paulo Souza e mandou a campo um time alternativo. Então, foi ele que estava no gol naquela época, né? Então ele fez 3 defesas e 2 foram tidas como difíceis, de acordo aí com o Footstats, né? Mas o Hugo segue aí com o respaldo de Paulo Souza. Eu, sinceramente, acho que o goleiro, ainda mais essa posição ingrata, você dá a oportunidade de quem chega na vez ali, né? O próprio Pedro Certezas comentou que uma situação com relação ao Hugo, né? Olha só, pegar aqui a declaração do Pedro Certezas, tá? Ele fala aqui o seguinte, ó: não dá para se expor e seguir agarrando no Flamengo, né? Ele defendeu no de placa que o melhor para o Hugo é não seguir como titular no Flamengo para tirar a pressão de cima do garoto. Então, se ele está preocupado com o Matheus Cunha, deveria estar preocupado, como o Pedro Certeza está falando no de placa, com o próprio Hugo, né? Com o próprio Hugo. E agora chegou a hora da gente falar sobre a questão de mercado da bola. Teve uma declaração aí interessante para a ESPN, né, do André Cury, que agencia a carreira aí do Arturo Vidal. Ele fala o seguinte: a verdade hoje é essa. O jogador foi oferecido e o Flamengo ainda não respondeu. Por enquanto, não tem nada. Dissemos ao Flamengo que o jogador fará o possível e o impossível para jogar no Flamengo, inclusive ficando dentro dos padrões financeiros do clube. Ele é atleta top, não é barato, mas o Flamengo é a prioridade dele. Ele é louco pelo Flamengo, falou aí na ESPN. E por que a gente está falando disso de novo? Porque ontem a gente teve no canal, na página InstaFla, uma enquete, né, sobre o Arturo Vidal no Flamengo. E a enquete ela era sobre o seguinte: olha só, você é a favor da vinda do Arturo Vidal? E aí teve 93% dos rubro-negros dizendo que eram a favor da vinda do Arturo Vidal. Mas o detalhe importante é quem respondeu essa enquete. Tá lá, ó, Marcos Braz Oficial. O perfil oficial do Marcos Braz respondeu sim. Respondeu que ele é a favor da vinda do Arturo Vidal ao Flamengo. Então o Marcos Braz já respondeu, tá? O perfil oficial do Marcos Braz respondeu avisando que ele é a favor da vinda do Arturo Vidal ao Flamengo. Então o Marcos Braz, quando faz isso, ele mostra que ele está tentando realmente a contratação do Arturo Vidal. Mas não tem grande novidade aí, Paparazzo. Ele já tinha assumido que tinha pedido as condições do jogador para saber como é que poderia contratar. Não, realmente não tem grande novidade nisso. Mas mostra que o Marcos Braz está querendo entrar nessa brincadeira. Ele sabia que isso ia vazar. Ele sabia que isso ia vazar. Quando ele participa disso, ele sabe que vai aparecer ali. Ele sabe que vai vazar, né? Então, além do Vidal postando, botando pressão, que quer vir, fazendo publicação, utilizando a camisa do Flamengo, botando a camisa do Flamengo na mulher, respondendo post do Flamengo, ainda tem o Marcos Braz também entrando na brincadeira e deixando claro para todo mundo: nós queremos o Vidal, né? Marcos Braz batendo o martelo e falando que quer o Vidal. Então, isso aí já mostra que há essa brincadeira, essa questão toda já com participação, né, da própria diretoria do Flamengo, então já se manifestando. Então, os torcedores ficaram aí empolgados e 93%, como eu falei, da torcida é a favor, né, nessa pesquisa, é a favor da vinda do Arturo Vidal para o Flamengo. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho aqui no botãozinho vermelho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado. Lembrando que você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. E, claro, na loja do Flamengo nos Estados Unidos, em Orlando, no shopping ali, no mallzinho, na International Drive, no BB Américas, tem a loja do Flamengo. Você garante aí 5% de desconto no manto oficial
com no caso, falando que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro. Chega lá, fala, ó, o Paparazzo me mandou pedir o meu desconto aí, que ele tem desconto aqui na loja oficial do Flamengo em Orlando, né? E você ainda pode acumular um outro desconto. Comprando esse manto, você tem 20% de desconto em qualquer relógio Tecnos. Lembrando que a Tecnos lançou o Connect, né, que é o smartwatch do Flamengo. Tá aqui, ó, olha ele aqui, ó. Espetacular. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!